Uhul, estamos de volta. E agora, professora, já estudei. É verdade isso? Você colocou a matéria em dia? Professora, está tudo dominado. É verdade, meu aluno, porque nós vamos agora fechar o tópico concordância verbal. E a boa notícia, estamos muito próximos de fecharmos o tópico 4, que é imenso, né? Falta regência e colocação pronominal. E ó, tchau, tópico 4, regência e colocação pronominal. Vamos dizer aqui, né, bem de pertinho, que esses dois tópicos são poderosos. Professora, pare, tudo para a senhora é o poder, é verdade. Esta é a verdade, que tudo é o poder. Tudo que eu estou compartilhando com vocês, tudo é mega relevante. Sinceramente, eu tenho de enxugar as aulas, né? A vontade era ficar assim, ó, um dia inteiro só trabalhando regência. Vai chegar esse momento? Meu aluno, vai chegar sim. Porque o que eu puder contribuir com vocês e com outros colegas, eu farei, ok? E se você está chegando agora a esse canal, qual é o pedido da professora? Faça a sua inscrição. Tudo que já foi compartilhado e mais informações que eu estou preparando, elas chegarão a você de forma mais organizada. E se você, de fato, gostar do que você assistir, ou se você estiver gostando desse nosso projeto, deixe o seu like. É uma ação tão simples, mas com poder tão extraordinário. E só você pode fazer isso. Eu não posso fazer por você. Eu posso preparar aulas, compartilhar conhecimentos e rezar para que você esteja fazendo um bom uso. Não deixe de comentar. Eu leio todas as mensagens, eu respondo, eu falo com vocês. Vocês podem conversar comigo lá pelo YouTube, respondendo, né, logo abaixo dos vídeos, como podem entrar em contato comigo pelo Zap, pelo direct. Então, vamos fazer o canal, né? O canal acontecer de fato. E está muito próximo também a live. Então, nós estamos organizando uma live para que eu possa conversar com você sobre sua dúvida, uma dúvida específica, né? O próximo tema da live que eu vou trabalhar vai ser sobre as semânticas dos enunciados. Eu venho recebendo muitas perguntas de alunos com relação a como interpretar os enunciados das questões das provas da Banca FGV. Eu decidi fazer uma live. Então, se você quiser participar, fique atento aos próximos comunicados que eu venho dando pelo Instagram, pelo Facebook. Então, possivelmente agora em janeiro, com certeza em janeiro, talvez lá para o dia 9, possivelmente de janeiro, eu já convide você para uma live, certo? E vamos nós, professora, onde nós estamos? Você está no 4.18, meu aluno. 4.18. E a mensagem que eu trago é aquela maravilhosa que eu já compartilhei, né? É com o primeiro passo que se inicia uma vida de vitórias e de conquistas. O primeiro passo, professora, eu já dei. Eu sei, e vamos chegar até o topo, porque é lá onde os grandes se encontram, né? É com a sua vitória, e nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. Nós estamos onde? Aqui no tópico 4. Olha só, sintaxe, gente, um mar de informações, né? Peço o quê? Eu peço foco e o que mais? Ação, para continuarmos aqui o bate-papo na matéria. Isso mesmo, concordância verbal. Já sabemos um conceito? Sim, são vários os conceitos, mas eu escolhi um. Concordância verbal é o mecanismo por meio do qual o verbo altera suas desinências para se ajustar ao sujeito em número e pessoa. Legal? Concordância verbal. Regra, primeira regra em tela, sujeito oracional. Claro que eu não poderia deixar esta regra de fora. Já falamos sobre isso? Já falamos. Mas não adianta, tem que deixar tudo muito claro. Então, vamos dar agora atenção especial. Vamos colocar os holofotes sobre esta regra, porque ela cai em prova e ainda vem derrubando. Sujeito oracional. Professora, já estudei isto? Pelo amor de Deus, já. Onde? Na aula de oração subordinada, substantiva, subjetiva, também chamada sujeito oracional. É aquele sujeito que possui verbo na estrutura, não é no sujeito, né? Há uma estrutura que vai completar a oração principal. E essa oração que vai completar a oração principal é o tal sujeito oracional.
Tudo isso para falar o quê, professora? Que o verbo da oração principal ficará sempre na terceira pessoa do singular. Uau, acabou? Acabou. Pode pular aí o que a senhora escreveu, pode pular o exemplo? Poder, pode, né? Mas não aconselho, não. Você até pode, mas não aconselho. Mas, em resumo, é isto, gente. Espremendo a laranja, quando o sujeito for oracional, que é a mesma coisa de falar oração, subordinada, substantiva, subjetiva, o verbo da principal, pelo amor de Deus, é o verbo da principal que só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Venha, vamos constatar. Com sujeito oracional, o verbo fica no singular. Nas locuções verbais, só o verbo auxiliar se flexiona e ambos os verbos têm o mesmo sujeito. Vamos esclarecer tudo. Os alunos parecia que ouviram a professora. Os alunos parecia isto, que ouviram a professora. Então, esse verbo aqui apareceu na terceira pessoa do singular. Parecia isto, que os alunos ouviram a professora. Você entendeu? Então, anotou? Sujeito oracional, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Espera-se que a economia melhore. Espera-se isto, que a economia melhore. Você percebeu? Esse que é uma conjunção integrante, o que faz desta oração, aquela tal oração subordinada, substantiva, subjetiva, também chamada de sujeito oracional. Agora, olhe para o verbo. Espera está na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo. Parece que o concurso será este ano. Parece isto. Mais um que conjunção integrante. Logo, você já constatou que na oração principal não há sujeito, o que faz da segunda oração toda ela um sujeito oracional, e a primeira regrinha da nossa aula já fala sobre a concordância do verbo com sujeito oracional. O que diz a regra? Verbo da oração principal só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Você percebeu? Parece está na terceira pessoa do singular. Observação. O verbo parecer pode também aparecer flexionado numa locução verbal. Neste caso, ele não formará uma outra oração. É este o cuidado que você deve ter. Analise o exemplo. Os meninos parecem estar felizes. Se apareceu no plural, acabou. Já não se trata mais de sujeito oracional. Beleza? Então, a banca normalmente insere o verbo parecer ao lado do verbo da oração subjetiva, simplesmente para confundir, simular essa dúvida em você, simular que se trata de uma locução verbal. Não caia nessa pegadinha, tá? Os alunos parecia ouvirem a professora, os alunos pareciam isto, parecia no singular, né? Os alunos parecia isto, ouvirem a professora. Aqui sim eu estou com a condição singularizada necessária, tá? Ok, vamos agora para uma outra condição. Você está vendo? São detalhes que fazem diferença. No dia a dia, nós ouvimos, nós falamos, mas muitas vezes nós não entendemos o porquê de eu não poder flexionar determinados verbos. A regra número 1 parece simples, mas não é. Porque no dia a dia ninguém para analisar um sujeito oracional. Nós estamos falando, mas ninguém para. Epa, peraí, isso aí é um sujeito oracional. É necessário que você estude. Calma, é necessário, oração principal. É necessário isto, que você estude, oração subjetiva. Então esse tem que estar sempre na terceira pessoa do singular. Gente, quem pensa assim? Só professor de português. Então, parece fácil, mas não é. Por isso eu decidi já abrir nossa aula com essa regrinha do sujeito oracional.
E vamos para uma outra também, que merece atenção. Locução verbal. Locução verbal. O que é isso, professora? É uma formulazinha constituída por um verbo auxiliar e um verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. É a fórmula de uma locução verbal. E aí, professora, são 2 verbos e a matéria é concordância verbal. O que eu devo fazer? Primeiro, me escutar. O verbo principal é invariável. Não se toca em verbo principal dentro de locução verbal. Legal? E o auxiliar é ele que vai trabalhar. Então, em locução verbal, é o verbo auxiliar que vai sofrer a flexão de número, tempo, modo, tudo, pessoa. As flexões acontecem no verbo auxiliar. Olha o nome, ele auxilia. E o principal é o dono da casa, cruza os braços e fica olhando o auxiliar trabalhar. Tranquilo? Mas seria muito bom, muito legal, se só fosse isso. Aí meu aluno, viu, professor? Olha aí. É por isso que português é complicado. Calma, não mande comando errado. Se você continuar falando que português é difícil, não vai facilitar a sua vida. Você agora faça um pouquinho de silêncio, foco na missão e escute. Locução verbal é o verbo auxiliar que trabalha, mas, porém, entretanto, no entanto, o que deve acontecer com o verbo auxiliar se o principal for um verbo impessoal? Cai ou não cai em prova? Você há pouco viu o comportamento de um verbo impessoal na primeira parte da aula de concordância verbal. Verbo impessoal nunca vai para o plural. Verbo impessoal aparece na terceira pessoa do singular. Há uma exceção, que é o verbo impessoal ser, mas é um outro bate-papo. Verbo impessoal não vai para o plural, ok? E quando o verbo impessoal faz parte de locução verbal, assume o papel do verbo principal, o mais importante de uma locução verbal, o que você acha que acontece? Exatamente isso. O verbo principal vai contaminar o auxiliar. E aí toda a locução ficará impessoal. Professora, pergunta do meu aluno, mas se o pessoal estiver no principal, como? Sim, se a locução verbal for constituída por um verbo principal pessoal. Tranquilo. Toda locução é contaminada. Só que só o auxiliar sofre flexão. Ficou claro? Pode melhorar, Cláudia? Pode. Venha para o exemplo, vamos para uma base teórica e que vai ficar melhor. Em regra, nas locuções verbais, verbo auxiliar mais verbo principal, o verbo auxiliar se flexiona e o verbo principal fica invariável, fica no singular. No entanto, o verbo haver, por exemplo, com o sentido de existir, contamina a concordância do verbo auxiliar, fazendo-o também impessoal, demonstrando deve haver 15 anos que não estudo isso. Repare que o verbo principal é o haver. O principal é sempre o último. Consigo trocar esse verbo haver pelo verbo existir? Sim, professora, tranquilamente. Então, se eu consigo trocar o verbo haver pelo verbo existir, está provado que ele é impessoal. E se ele é impessoal, ele vai contaminar o auxiliar dele. Fica tudo impessoal também. Por isso que eu falo deve haver e não devem haver. Lembre-se de que 15 anos é objeto direto e não sujeito. Preste atenção no próximo exemplo. Devem existir várias soluções para esse problema. Você percebeu? Neste momento, o verbo principal é o existir, verbo que nós já sabemos que é pessoal. E se ele é pessoal, claro que o auxiliar dele vai ter de trabalhar. Neste momento que eu já sei que o principal é o existir, eu também já sei que há sujeito na superfície textual. Várias soluções devem existir. Ficou claro? Essa batidinha será cobrada no concurso público. Essa regra é muito importante. E o que falar da concordância com nomes próprios no plural? Se os nomes próprios estão no plural, peço para que você fique atento ao determinante.
A concordância do verbo segue o artigo. Claro que eu estou falando de artigo, mas servem todos os determinantes. Quais são eles? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. É uma regra que cai em prova e se você estudar uma vez com atenção, você nunca mais esquece. Primeiro exemplo. Minas Gerais exporta leite para a Europa. As Minas Gerais são um grande exportador. O que você observou? Que agora o verbo apareceu no plural, professora. Por que apareceu no plural? Porque apareceu determinante. Olha o artigo. Os Estados Unidos declararam guerra ao terror. Eu vou retirar o determinante. Como é que fica? Estados Unidos é um país de consumo. Tranquilo? Beleza? Não foi difícil, né? Próxima regra. Concordância com mais de um, menos de dois, cerca de, menos de. O que nós queremos? Nós queremos dominar essas regras de concordância verbal, regras essas que caem muito em provas. Essa regra que está agora em tela, ela diz o seguinte: a concordância é feita com numeral e ponto final. Só, professora, sim, meu aluno, simples assim. O que faz com que você, às vezes, erre, não é a falta da capacidade para entender, é a falta de memória. Eu tenho plena condição de falar para você que você já estudou essa regra aqui, que você, inclusive, sabe usar essa regra, mas são tantas regras que, se você não estiver alimentando sua memória, né, praticando, você vai errar uma questão na prova só porque esqueceu o percurso. Então, preste atenção como você vai acertar. Mais de um cliente se queixou. Concordei com o numeral 1. Mais de 2 clientes se queixaram. Agora o verbo foi para o plural porque o numeral é 2. Cerca de 1.000 pessoas se queixaram. Então, basta lembrar que a concordância é feita com o numeral. Legal? Agora, preste atenção que a banca também pode usar da seguinte estrutura: mais de um aluno, mais de um professor, mais de um diretor festejaram. Então, por que festejaram se eu estou vendo o número 1, professora? Porque o número 1 apareceu repetido. Mais de um aluno viajou, beleza. Mais de um aluno, mais de um professor, mais de um coordenador viajaram. É só você ficar atento. Então, no comum, a concordância é feita com o numeral, mas no meio do caminho há uma pedrinha. Se esse numeral 1 vier reiterado, o verbo já vai para o plural. Simples assim. E a concordância com sujeito composto, professora? O nome já diz sujeito composto, né? Se o sujeito composto for anteposto ao verbo, a concordância com os dois núcleos leva o verbo para o plural. Então, isto, inclusive, é obrigatório. Repetindo, professora, sujeito composto antes do verbo, sujeito composto leva o verbo para o plural. Posso fazer diferente? Não, é obrigatório. A planta e a flor morreram. Caso tenhamos o sujeito posposto ao verbo, aí sim é facultativo. Vale a concordância atrativa ou a concordância gramatical. Morreu a planta e a flor, concordância atrativa. Repare que o verbo apareceu no singular, concordando com a planta, mas acerta também: morreram a planta e a flor. Desta vez, concordância gramatical, também chamada de concordância total. Morreram a planta e as flores. Se o verbo encontra-se no plural, se o sujeito composto está posposto, eu já sei que acionamos a concordância gramatical. Mas, se o verbo apareceu no plural e o substantivo mais próximo também está no plural, cuidado, porque nós podemos ter concordância atrativa. Morreram as plantas e a flor.
Por que eu apresentei essas estruturas? Para que você entenda que a concordância atrativa se relaciona com um substantivo mais próximo, falo substantivo por cada palavra, né? Planta, ou existe a concordância gramatical, e essa vai se relacionar com todos os núcleos. Há momentos que você vai ler um texto, morreram as plantas e a flor, e vai constatar uma ambiguidade. Professora, o verbo está no plural. Pode ou não pode ser também concordância atrativa? Pode, se o termo mais próximo estiver no plural, que é o quarto período. Mas pode ou não pode ser concordância gramatical? Pode. E aí depende do termo mais próximo estar no singular ou no plural. Tudo é uma questão de contexto e de bom senso. Contexto e bom senso. Legal? Ok, próxima regra. O que diz a próxima regra? A próxima regra diz de núcleos unidos por coordenação. E aí, regra geral. Se os núcleos estiverem coordenados, o verbo, claro e lógico, vai para o plural. Carro, casa e comida vão subir de preço. Núcleos, palavras sinônimas. Epa, professora, continua com coordenação? Sim. Só que agora a atenção será dada para um capítulo semântico. Se esses núcleos forem sinônimos, é como se estivesse com um vocábulo só, e aí a preferência é pela singularização. Mas se esses núcleos forem antônimos, o que você acha que vai acontecer? Verbo para o plural. Mas vamos passo a passo. Concordância pode ser atrativa com o núcleo mais próximo ou pode ser total. Exemplo: carinho e afeto é essencial. Carinho e afeto são essenciais. Vocês perceberam que há uma preferência, mas eu posso concordar gramaticalmente, posso concordar atrativamente. O que o meu aluno tem de prestar atenção? Primeiro, eu tenho que tomar ciência do que existe. Depois, esperar a minha prova para negociar com essas questões. Então, eu já sei que a concordância pode ser atrativa, com o núcleo mais próximo ou total. E eu preciso agora esperar a prova e as alternativas. Se eu não tiver essa informação, eu posso achar que uma sentença está errada, não estando errada. E aí vamos falar agora da base teórica dos antônimos. Núcleos infinitivos, antônimos, formados por sujeito oracional, composto. O que acontece com o verbo, professora? O verbo concordará na terceira pessoa do plural. Viver e morrer devem ser realidade conhecida. Vou repetir. Núcleos infinitivos, antônimos, formando sujeito oracional composto. E aí, olha o exemplo para que isso fique claro. Viver e morrer são ou não são antônimos? São antônimos, professor. Então, não se discute. Verbo para o plural. Legal? Gastar ou poupar. E agora, eu não estou com os infinitivos? Esses infinitivos também não são antônimos? Gastar e poupar não estão em posições diferentes? E o que eu faço com o verbo? Pluralizo, terceira pessoa do plural. Infinitivos modificados por um artigo. Significa que são substantivados. Segue a regra básica de concordância no plural, com ambos os núcleos. Concordância no plural, meu aluno, é a concordância gramatical. Observe o exemplo. O viver e o morrer devem ser uma realidade conhecida. Infinitivos que formam um sujeito oracional e não forem antônimos. Segue a regra geral do sujeito oracional. Já sabemos, né? Se falam em sujeito oracional, você ativa rapidamente verbo na terceira pessoa do singular. Correr, rezar e amar se tornou. Nada de pluralizar isso, hein?
Sujeito oracional leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Muito bem, chegamos a uma regra muito cobrada em prova. Sujeito composto constituído por pessoas gramaticais diferentes. Vou repetir. Sujeito composto constituído por pessoas gramaticais diferentes. Pergunta de aluno. Professora, quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Feito? E agora eu preciso da diferença. Então, eu vou ter no sujeito composto o eu com tu, o eu com ele, o tu com eu, tu com ele. Eu vou misturar. Até aqui estamos juntos? Legal. Agora vamos colocar mais um ingrediente, o verbo. E a pergunta que não quer calar. Com quem o verbo vai concordar? Se há pessoas gramaticais diferentes, o verbo concordará seguindo a principal hierarquia. O verbo sabe que a primeira pessoa é o poder, então o verbo sempre vai concordar com a primeira pessoa no momento inicial. Se não existir primeira pessoa nessa composição, se a briga ocorrer entre a segunda e a terceira, o tu e o vós, o tu e o eles, aí você pode decidir levar o verbo para a segunda do plural, concordando com a segunda pessoa, ou levar o verbo para a terceira pessoa do plural, dando ênfase à terceira pessoa. Parece complicado, né? Mas não é. Eu vou só marcar o que é essencial. Se o sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, a primeira pessoa vence essa briga. E as outras duas? Empate. Houve a época onde a segunda pessoa ela possuía mais força que a terceira. Hoje não. Modernamente, a segunda e a terceira elas empatam. Vamos tornar isso mais didático no contexto. Pessoas diferentes como eu, tu e ele, você e eu, levam o verbo para a primeira pessoa do plural, pois o eu, mais o tu, mais o ele, na verdade, cria o nós. Ela, mais eu, na verdade, cria o nós. Isso ocorre porque há a presença da primeira pessoa entre os núcleos, gerando semanticamente um sujeito nós. Então, preste atenção. Eu e tu chegamos cedo. Tu e ele viestes de carro. Para tudo. Professora, por que viestes? Uai, você não encontrou a primeira pessoa nesse grupo. Agora é a segunda pessoa, tu, que está se somando à terceira pessoa, ele. E aí, tanto faz jogar o verbo para a segunda do plural, como colocar na terceira do plural. Tu e os carros já estavam à vista. Simples assim. Eles e vós já têm lugares marcados. Tranquilo? E vamos para a última regra. O que falar do pronome resumitivo? Sim, aquele que um dia você aprendeu com o nome de aposto resumitivo. O pronome vai mandar no comportamento do verbo. Exatamente isto. O verbo vai concordar com este pronome. A concordância segue a regra normal. Concorda com o termo resumitivo. Logo, ficará no singular. Observe o exemplo. Seu rosto, seu cheiro, seu gosto, tudo que não me deixe em paz. Reparou? O tudo é o pronome resumitivo e o verbo deixar apareceu na terceira pessoa do singular. Alimentação, gasolina, aluguéis, nada vai ficar mais barato. Você observou? O pronome resumitivo é o nada. O verbo ficar é o principal dessa locução, fez com que o verbo haver se mantivesse na terceira pessoa do singular. Simples assim, chegamos ao final de mais um compromisso, entregando a vocês aquilo que foi prometido. Peço para que vocês assistam a esta aula várias vezes, porque esse conteúdo é certeza e nos tornamos muito bons naquilo que nós fazemos muitas vezes.
Se concordância nominal, concordância verbal são assuntos certos na minha prova, eu não vou estudar uma vez só, porque não se cria perito com uma única ação. Nenhum maratonista subiu ao pódio com uma única corrida. Então, eu vou terminar essa aula exatamente como eu iniciei, compartilhando com você a mensagem feita para empoderar. É com o primeiro passo que se inicia uma vida de vitórias e de conquistas. Já sabemos, o primeiro passo já foi dado. Agora, estamos esperando a vitória, estamos esperando a conquista. Se você não desistir, se continuar comprometido, a data da celebração já está no calendário. Até o nosso próximo encontro. Até breve.